O ministro Fufuca está saindo do governo Lula. Isso gera um grande impacto aqui na política maranhense e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Bom, pessoal, tem circulado por aí a notícia que o ministro Fufuca está prestes a sair do governo Lula. O que aconteceu? O partido do Fufuca, o PP e também o União Brasil fizeram uma federação. E eles decidiram recentemente sair do governo Lula e exigir que todos os membros do partido também saíssem do governo. E aí nessa lista de membros do governo estão dois ministros. O Celso Sabino, ministro do Turismo do governo Lula, e o ministro dos Esportes, o maranhense André Fufuca. O partido tinha dado 30 dias para os ministros saírem do governo. Só que a pressão começou a aumentar ainda mais para o Fufuca agora, porque o ministro Celso Sabino entregou a carta de demissão dele para o presidente Lula. E agora resta apenas o Fufuca cumprir a decisão do partido. E ao que tudo indica, o ministro Fufuca vai sim seguir o partido e entregar o cargo no governo Lula. Ele tem até tentado um prazo maior, uma licença para conseguir ficar mais tempo no cargo, só que o partido está irredutível. Para você ter ideia, o partido tinha dado 30 dias e ele prorrogou esse prazo em apenas 5 dias. Então, o ministro Fufuca tem até a terça-feira da semana que vem, de acordo com o próprio Ciro Nogueira, o presidente do partido dele, para ele sair do governo e entregar os cargos dele. E essa mudança tem um impacto tanto na política maranhense como no futuro político do André Fufuca. Ele que, além de ministro, é deputado federal de mandato e já pensava, já buscava aí com todas as condições de ser um dos candidatos ao Senado aqui no Maranhão, com o apoio do presidente Lula e com o apoio do Brandão. Só que agora, com essa mudança, o apoio do presidente Lula está praticamente descartado. E assim, eu não vou dizer que está totalmente descartado, porque o próprio presidente tem dito por aí, em várias entrevistas e pronunciamentos, que ele vai buscar dividir os partidos que não vão estar na base dele. Então o PP, que não vai estar na base do presidente Lula, ele vai buscar ali lideranças e nomes importantes para estar ali no palanque dele nos estados. E é o caso do André Fufuca. Só que é só isso. Na melhor das hipóteses para o André Fufuca, ele vai estar no palanque do presidente Lula ou vai poder dizer o nome do presidente Lula. Agora é o seguinte, gente, não dá dos aliados do governador Brandão e dos aliados do Fufuca, aquela galera que ainda se diz progressista, começar a tentar levantar a tese que o Fufuca saiu forçado do partido, porque não é bem assim. Porque o Fufuca ele poderia se manter no cargo e tensionar, manter esse diálogo ainda mais para conseguir mais tempo no cargo e conseguir chegar até abril, que é quando ele já teria que sair do cargo de toda forma, ou até mesmo tensionar o partido, ficar no cargo até ele ser ou liberado ou então expulso da sigla. Porque assim, gente, mesmo que eu ache muito difícil que o partido expulse o Fufuca, porque além dele ter uma boa relação com o Diretório Nacional, com as lideranças do partido, ele é um deputado federal que pode virar senador, então o partido não vai abrir mão de ter ou um deputado federal garantido, ou talvez até mesmo um senador aqui no Maranhão. Mas mesmo que expulsasse, o Fufuca ia ganhar de brinde um grande argumento que ia fazer ele se fortalecer tanto com o presidente Lula, como com o eleitorado lulista aqui no Maranhão, que é um eleitorado muito importante e fundamental para quem quer disputar o Senado aqui no estado, que seria o argumento que ele foi expulso, que ele está sendo perseguido por defender o governo Lula, por defender a democracia, por ficar do lado do presidente Lula. Não preciso nem dizer que isso ia dar ainda mais popularidade para ele por aqui. E o Fufuca ficaria até abril como ministro, e aí ele teria que sair do cargo de toda forma. E aí ele ficaria, de fato, 6 meses sem o mandato de deputado federal que ele tinha, porque o mandato ficaria com o partido se ele fosse expulso. Mas aí é que eu faço uma pergunta muito importante em todo esse contexto. O que é mais importante para a eleição do Fufuca aqui no Maranhão, seja para deputado federal ou seja no Senado? Ter o apoio do PP, do Ciro Nogueira, o apoio do União Brasil ou ter o apoio do presidente Lula? O que você acha mais importante para ele consolidar um eleitorado aqui no Maranhão? Na minha opinião, não tenho nem sombra de dúvidas que o apoio do presidente Lula é importantíssimo. Hoje ele é o maior cabo eleitoral, tanto aqui no Maranhão como na maioria dos estados do Nordeste brasileiro. Então, com todo esse cenário, com toda essa conjuntura, eu acho muito estranho que o Fufuca vá decidir sair do governo Lula para ficar no PP. Porque eu sei que o PP tem um fundo partidário importante, que é um partido onde ele tem influência. Mas, por favor, o Fufuca sempre foi um político oportunista. Ele não é do lado do presidente Lula, ele não está do lado do presidente Lula só porque o Lula é de esquerda ou porque o Lula é progressista.
progressista. Ele tá do lado do presidente Lula porque é conveniente para ele. Porque sempre que alguém chega ao poder, o Fufuca tá lá do lado. O Fufuca foi aliado do Michel Temer, o Fufuca foi aliado do Bolsonaro. Agora o Fufuca é aliado do presidente Lula e eu não tenho dúvida que se o Bolsonaro ou o Tarcísio ou algum bolsonarista se elegesse presidente, ele também estaria ali do lado desse presidente. Em nome desse Estado que carrego nas costas e no coração, olhando para você e para o meu querido Alto Alegre, diga ao povo maranhense e ao povo do Brasil que voto sim a favor do impeachment. E hoje voto com a consciência tranquila. A gente tem uma missão não apenas aqui, mas do Brasil inteiro, que é dar a maioria absoluta a Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro. Então talvez o Fufuca não esteja preocupado, esteja tranquilo em sair do governo Lula, justamente porque para ele é uma chance de ouro, porque talvez o que realmente está pesando é a saída do governador Brandão da base do presidente Lula, porque todo mundo sabe que aqui no Maranhão o presidente Lula vem tendo uma preferência pelo Felipe Camarão, e tudo indica que o Brandão deve desembarcar do governo Lula também. E aí que vem a chance de ouro do Fufuca, porque ele pode deixar de ser o candidato do Lula e permanecer como candidato do Brandão, até porque essa é a única chance que o Fufuca tem de substituir o apoio do presidente Lula, é usando a máquina do Estado, e a máquina do Estado trabalhando em prol do nome dele junto com o nome do Orleans. Agora, trazendo um pouco para os impactos na política estadual, na base do governador Brandão, isso também muda algumas peças do tabuleiro, porque o principal argumento do Fufuca de ser o candidato ao Senado era justamente ele ter esse prestígio com o presidente Lula, ele fazer parte do governo Lula e ter essa força partidária. E agora um dos principais argumentos que ele tinha vai para escanteio. Então nomes como o da Iracema Vale, do Pedro Lucas Fernandes e até o do Everton podem vir a se consolidar como candidatos do governo no lugar do Fufuca. Então agora essa disputa pode voltar à tona dentro do governo Brandão. Agora, sem sombra de dúvidas, os nomes mais beneficiados com essa história toda é o do senador Everton Rocha e da senadora Elisiane Gama. Isso porque a única ameaça que eles tinham em serem os candidatos do presidente Lula aqui no Maranhão era justamente o nome do Fufuca. Só que agora, com o nome dele fora do jogo, eles vão reinar como os candidatos do presidente aqui no Maranhão. E isso só até o Everton ter que tomar a decisão dele se ele vai ser o candidato do presidente Lula ou o candidato do governador Brandão, porque vai chegar a hora da decisão e ele não vai ter como sustentar ser o candidato dos dois grupos. Eu acho que os grupos também não vão querer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas antes de você sair, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e deixar a sua curtida. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo as notícias e as análises políticas aqui do nosso estado. Meu muito obrigado e até a próxima.